Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter aula do módulo 2 da nossa disciplina de Sistema Distribuído e espero que vocês façam um bom proveito da aula, né? Sou Cleonildo Nunes, professor de vocês, e a gente já vem trabalhando há um tempinho já com as outras disciplinas e agora com sistemas distribuídos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para conversar no chat, tá bom? Ou fazer qualquer outro questionamento, certo? Pessoal, essa unidade. A gente é o módulo 2 mais a unidade 3. Vocês estão lembrando que na aula passada a gente falou da unidade um e 2, né? Que englobava o módulo um, porque lá eu incluí as duas unidades para o módulo um. Aqui vai ser a unidade 3 para o módulo 2, certo? E aqui a gente vai falar de sincronização e consistência em sistemas distribuídos. Pessoal, sincronização é extremamente essencial em sistemas distribuídos, no conceito de sistemas como um todo, porque é nela que a gente sincroniza, coordena processos, transações, tá bom? Sincronização de relógios, que a gente não perca desempenho, como a gente não perca dados, tendo consistência, replicação desses dados. O que é replicação? É você possibilitar um dado ser direcionado para outro lugar e duplicado também na forma de backup, por exemplo. Tá bom? A gente aqui tem esse pequeno infográfico, né? Que todos eles interagem entre si, né? Que é a consistência, disponibilidade e tolerância a falhas. Isso aqui é uma tríade dos sistemas distribuídos. É o tripé, né? Que é você ter sistemas consistentes, ter disponíveis e ser tolerante a falhas, né? Queda de energia, é, falha em hardware como um todo, de software também, tá bom? E a gente, você pode perguntar, professor, mas sincronização em sistemas distribuídos, é, como é que se dá? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês, sistemas distribuídos, a gente tem vários equipamentos, muitos nós, a gente tem desde aparelhos portáteis, né, como celular, um leitor de código de barra ou um terminal de consulta de preços. É, você tem servidores, tem clientes, tá bom? Vocês estão me escutando, pessoal? O Joabson disse que eu estava sem áudio. Não, tá ok, Joabson, tá bom? Pois beleza, vamos continuar. Verifica aí, eu acho que na tua máquina, tá bom? Então, pessoal, para sincronizar todos esses processos, a gente tem alguns critérios, desafios, né? Por exemplo, latência de rede, né? Que é um tempo de resposta. Falha nos nós, como eu acabei de falar, nós pode ser um cliente, pode ser um computador, pode ser um terminal que você consulta preço. E a concorrência, o que é a concorrência? É você concorrer a vários recursos, por exemplo, no processamento de um servidor, você manda uma requisição, o banco às vezes demora, tem uma latência alta. E também assim, a ausência de um relógio global, né, que funcione tudo sincronizado. A gente sabe que a gente tem vários fusos horários, tá bom? Essa ausência de um relógio global, ela é bem interessante. A gente passou, no lugar que eu trabalho, por um problema parecido. A gente tinha uns servidores, uns sistemas nossos, que ficavam hospedados na Oracle em São Paulo. Só que quando a gente estava fazendo a requisição, ao invés de ir direto para São Paulo a requisição, ele estava fazendo um caminho lá nos servidores de Nova York, nos Estados Unidos. Aí tinha uma latência grande, né? Uma consulta que era para demorar coisas de segundos, né? Milissegundos, e tudo estava demorando 9, 15 segundos, até 30 segundos, que é muito, né? Então a gente fez um redirecionamento de rota, né? Que é no caso aqui a latência de rede, né? Que é diminuir isso, essa latência, tá bom? E imagina só, o horário aqui no Brasil é um, mas em Nova York é outro, e assim vai. Onde os servidores estiverem, a gente tem que contornar isso, tem que ter uma sincronização dos processos. E qual o maior desafio?
O maior desafio é o quê? É manter a consistência temporal e lógica disso, pessoal, disso tudo funcionando orquestrado, tá bom? Então, a gente também tem a questão do relógio físico, né? Que é o tempo real medido pelo hardware. A gente tem aqui um exemplo, né? A gente tem aqui o servo, aqui a gente tem as máquinas aqui abaixo, tem os reloginhos e a gente tem que deixar o mais sincronizado possível. Como eu falei para vocês, quando vocês hoje em dia colocam um serviço de vocês na nuvem, muitas vezes a gente não é indiferente para a gente, é abstrato, onde esse serviço vai estar rodando. Ele pode estar rodando aqui no Brasil, pode estar rodando nos Estados Unidos, pode estar rodando na Índia, na China, né? E dentro disso, pessoal, a gente tem que utilizar essa parte de sincronização dos processos, que ele funcione o mais transparente possível. E a gente e dentro disso, a gente tem que utilizar os protocolos de sincronização, né? De que forma que fique tudo transparente para você e tudo funcionando perfeitamente. E dentre os algoritmos de sincronização, a gente tem o UTC e o TAI, né? O UTC, que é o universal, né? Que é o tempo universal coordenado, que é um padrão universal de tempo, né? Que é baseado em relógios atômicos e usado em sistemas computacionais. E a gente tem o outro que é o TAI, né? Que é o tempo atômico internacional, que é baseado apenas em relógios atômicos, é extremamente preciso e ele não inclui os ajustes do ano bissexto. Aqui a gente tem um exemplo de um processo, né, que a gente ele vai estar solicitando recursos e ele vai estar aqui num ciclo, ó, processo A solicita o recurso 1, né? Aí solicita o recurso 1, solicita o processo e assim vai, é um ciclo, pessoal. E dentro desse ciclo, a gente tem que ter uma sincronização por meio de um tempo, entendeu? De um tempo que não seja oneroso e que não seja perca a sincronização. Você não perca os dados, porque senão seu sistema vai estar falhando. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pois bem, pessoal, assim, e dentre os algoritmos de sincronização, a gente tem três, né? Que é o Christian, Berkeley e Laporte. E você pode perguntar, professor, esses sistemas. João de Deus está entrando. Esses sistemas, quais são os objetivos dele, né? O objetivo é o quê? Que eu tinha acabado de falar também, que é reduzir a diferença de tempo, né? Por exemplo, não é porque a gente está no fuso horário aqui do Brasil, diferente dos Estados Unidos, que a gente vai ficar esperando a eternidade. Não, a gente tenta diminuir essa latência, diminuir esse time, né, esse tempo todo, deixando o mais sincronizado possível, né? E permitindo ordenar os eventos, né? Melhorar a consistência dos registros. Registro de quê, pessoal? Pode ser registro na aplicação. Imagina só, você está fazendo um cadastro que demora muito, né? Só porque ele está hospedado em outro lugar. Não tem sentido nisso, né? Então, quando vocês estiverem projetando, desenvolvendo sistemas é, distribuídos, que hoje em dia praticamente quase todo sistema é distribuído, fica hospedado na nuvem, tudo, hoje em dia as próprias ferramentas vão fornecer isso para vocês de forma transparente. Mas vocês têm que entender esses conceitos, porque se um dia tiver um gargalo, você vai ver, na disciplina de sistemas distribuídos, eu vi que tem que ter um algoritmo de sincronização, a latência não pode ser tão alta. A gente tem que reduzir a diferença de tempo entre os nós. O que são os nós? É um computador cliente, é um servidor, é um terminal que consome os dados, é um celular, tá bom? E dentre os três algoritmos, né, a gente tem o algoritmo de Christian, né? Como é que ele funciona? O cliente solicita, né, uma hora ao servidor de tempo, o servidor retorna o tempo atual, ajusta o relógio, considerando o atraso da rede. Ou seja, pessoal, você solicita o servidor, né, tá aqui o time server, aí ele vai retornar para que fique o mais ajustado o tempo possível. Ele vai, aqui tem um tempo, né? Ele faz o request, né, que é a requisição, e aqui ele entrega. E nessa entrega ele já calcula o tempo para ficar o mais ajustado possível. E qual a vantagem dele, pessoal? É a implementação simples. Por quê? Porque você tem um cliente,
você consulta a um servidor aqui de tempo, né? E ele vai calcular tanto o tempo de requisição como o tempo de entrega, né? Ajustando o relógio com o atraso da rede. Aí você pode perguntar, pessoal, qual a limitação ou desvantagem? É que o servidor que você requisitou, a hora, ele tem que funcionar bem consistente, entendeu? Bem confiável, porque ele que vai estar lhe fornecendo a hora. Imagina se ele fornecer uma hora errada, então você vai perder toda a parte de processos, tá bom? E a gente tem o algoritmo de Berkeley, né? Que ele é só para uso interno, pessoal. Uso interno como assim? É, você pode, por exemplo, como eu tinha falado para vocês, uma loja de construção. Vamos supor que seja uma loja enorme, né? Dessas que parecem um shopping, né? E dentro dela você pode sincronizar todos os relógios, né? Até porque existem diferenças de relógios dentro de um próprio ambiente. Porque tem milissegundos de diferença de um para o outro. Às vezes ele pede uma requisição, às vezes problema mesmo de hardware e tudo. Então, internamente, ele faz essa sincronização, tá bom? Ele não precisa de uma fonte externa, tá bom? Como é que ele vai funcionar? Um nó coordenador consulta os relógios dos demais e ele faz a média, né? Ele faz a média e assim fica tudo funcionando de forma orquestrada, tá bom? Pessoal, tem alguma dúvida? Eu sei que esse assunto aqui é um pouco mais abstrato, né? Mas eu quero que vocês entendam o conceito, tá bom? Porque quando vocês estiverem trabalhando no dia a dia, vocês vão utilizar isso. Ou quando vocês forem fazer alguma prova, um seletivo, um concurso, tá bom? Além das provas em si, né? Tá bom? João de Deus. Aqui, exatamente esses algoritmos, eles servem para ele observa o delay e ele vai minimizar os efeitos do delay. Aqui ele pega o que? Ele faz uma média entre os relógios para que esse delay seja transparente, tá bom? Então fique abstrato. Enquanto no outro algoritmo aqui ele já calcula o delay, ele pede o relógio, aqui ele pede a hora ao servidor de time, né, que é de tempo, e ele já calcula o tempo de resposta considerando o delay. E assim fica transparente para você, porque está tudo funcionando de forma sincronizada. E aqui também, mas só que aqui ele faz o quê? Faz a média dos tempos. Então, se tem uma máquina mais rápida ou está mais lenta, ele faz essa média. Claro, por exemplo, uma máquina A para a máquina B demorou mais, já para outra foi mais rápido, ele faz a média e o delay fica transparente para você, tá bom? Consegui responder? João de Deus. Vamos prosseguir, né? E aqui a gente tem o relógio de Laporte, né? O que que é o relógio de Laporte, né? Ele não mede o tempo real, né? Ele se preocupa com a ordem dos eventos. Ele é um pouco mais complexo, né? Porque como é que ele vai funcionar? A regra principal dele. Cada evento recebe uma estampa de tempo lógica, né? Por exemplo, aqui tem um tempo, né? Você tem um processo A, ele vai receber uma estampa lá, o tempo B também, e assim ele vai executando. Então, o que que a aplicação dele, em que vai ser? Vai ser ordenação de eventos distribuídos e coordenação de processos, né? Porque ele não utiliza o tempo em si, ele vai pegar o quê? É a ordem dos eventos. Um evento requisitou, ele vai executando e tudo. Então, ele, ele é mais complexo, mas ele é bem mais robusto. Pessoal, e o posicionamento global de nós, né? É, O que são os nós? Os nós eu já falei para vocês, né? Nó, pessoal, é um computador, é um tablet, é um celular, é um terminal, é qualquer dispositivo que utilize a sua rede, utilize seus sistemas distribuídos. E como é que esse posicionamento se dá, né? Pessoal, o posicionamento se dá
que o Genilson está entrando. O posicionamento se dá, né, com coordenadas, saber onde é que ele está fisicamente, né, no globo. Então, a gente pode utilizar o GPS, a gente pode utilizar, tem um Galileu, né, a gente tem um GoNow, com relação ao georreferenciamento. Um exemplo de posicionamento global de nós, nessa guerra agora com o Irã, né, os Estados Unidos desabilitou o GPS lá no Irã, né? Porque o GPS é algo patenteado dos americanos. Então, a China, a Rússia forneceram o GLONASS e eu acho que também o Galileu está funcionando lá. Que o Galileu, ele é da Europa, se eu não me engano. E a Rússia também tem um próprio. Mas o da China é muito bom, é muito preciso, é muito similar ao do GPS também, tá bom? Aí quando você fala assim, é o GPS meu e tudo, às vezes não necessariamente seu celular funciona só com GPS, ele funciona com várias outras redes. É, quem compra, por exemplo, celular da Xiaomi, hoje em dia os próprios celulares da Apple já fornecem também outras redes sem ser o GPS, tá bom? Mas enfim, a gente também não tem só essa parte de posicionamento global de nós só com GPS, não. A gente pode também botar os sensores distribuídos, né? A gente pode colocar um sensor em cada ponto de vários locais e nisso ir mapeando. Por exemplo, em fazendas isso é utilizado. Na própria floresta você pode colocar esses sensores em locais que tem, por exemplo, deslizamento de terra, né? Você pode colocar sensores, tá bom? Aí um sistema distribuído de detecção de desastres vai notificar, funcionando em tempo real. Por isso que é importante a importância da sincronização que eu tinha falado para vocês do tempo, né, dos processos. Imagina só, você coloca os sensores, que pode ser uma rede também IoT. Os sensores numa encosta, numa favela, por exemplo, que tenha deslizamento de terra. Automaticamente, quando se vê mover aquilo, ele vai notificar celular, notificar sistema, mandar e-mails, fazer uma chamada para a Defesa Civil. Então, essa parte de sistemas distribuídos é aplicável, pessoal, em tudo mesmo. Não é só os sistemas mais básicos, como sistemas bancários, sistemas escolares, sistema de supermercado. Não, você pode estar salvando vidas. O exemplo agora que eu dei para vocês, né? A prevenção de desastres, né? E assim, qual o benefício desses posicionamentos, né? É a sincronização geográfica, né? E otimiza a rota de comunicação, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Divisions? Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Mas vamos lá. E a gente também tem um algoritmo de eleição, né? O que que é esse algoritmo de eleição, né? Ele, ele também é aplicado nessa parte de sincronização de processos, né? Que é quando um coordenador falha, o sistema precisa escolher outro, né? É, é aplicado no dia a dia nas eleições, né? Quando a pessoa falha, né? Ele vai lá e escolhe outro, ele elege outro, entendeu? Então, ele vai sempre manter um controle e a coordenação, né? E a gente tem aqui o exemplo, tem esse exemplo aqui do algoritmo valentão, né? Que é o quê? Que é o nó de maior liderança, o nó de maior ideia assumir a liderança. Por exemplo, como é que funciona isso, né? Professor, não estou entendendo não, tá abstrato. O que que é isso? Vamos lá. Imagina só que você tem um sistema distribuído que, por exemplo, na loja de material de construção, tem determinados nós, né? Três PCs ali funcionando. O PC da Edviges, né? É o que vendeu mais. Tá vendendo mais. A máquina da Marlete vende bem menos. Então, quem vende mais, ele vai assumir a liderança, por exemplo, nas requisições, na, na hora de consultar o banco. Por quê? Porque ele está processando bem mais, tá bom?
Quem foi que falou mais alguma coisa aqui? Professor, esse contexto que você falou do geoprocessamento, eu paguei a disciplina do meu curso técnico. Ah, bacana, Joabs. Bacana mesmo. É, mas é isso, pessoal. Com relação a esse algoritmo da eleição, é o seguinte: vocês têm que entender que quando um coordenador falha, ele escolhe outro. E aqui tem um algoritmo valentão dentro dele, que a gente chama, que é o quê? Que ele assume. Quem participa mais, requisita mais processo, ele vai assumir a liderança na hora da sincronização. Ah, o João de Deus está falando aqui que é o QGIS, né? Eu não conheço detalhamento disso, né? Eu fiz um trabalho com um aluno meu, orientando, na época da pandemia, que foi bem legal, que a gente trabalhou com, era monitoramento de lixo, né? De lixão. Aí dentro disso a gente propôs, né? É uma solução de análise de dados por meio disso, né? Que era analisar os dados, o fluxos e tudo, para a gente mapear o lixão, a quantidade de lixo, o georreferenciamento e tudo. E foi um trabalho bem legal. Foi apresentado até acho que na Universidade do Vale do São Francisco pelo meu aluno. Inclusive, ele hoje em dia é colega meu, porque ele é tutor, né, na UAP. Muito bom aluno, muito bom mesmo. Então, em breve também eu quero que vocês estejam trabalhando comigo, né? Tá bom? Vamos prosseguir, tá bom, pessoal? E a gente tem um de exclusão mútua, né? Exclusão mútua distribuída. Essa exclusão mútua, acho que vocês viram lá em filmes operacionais, né? Vocês lembram que lá tinha o conceito de deadlock, né? Que era, que era a questão da exclusão mútua, quando vários processos quer um recurso que é crítico, né? Então a gente tem alguns algoritmos, os principais são o centralizado, o distribuído, o toque ring, né? Toque ring vem do mesmo conceito lá que vocês viram em redes, né? Que é o conceito lá de rede em anel, tá bom? E aqui é bastante utilizado, pessoal, em controle de banco de dados, né? Como eu tinha acabado de falar, né? Os recursos são meio que escassos, né? Sempre. Então, a gente sempre vai trabalhar com exclusão mútua, tá bom? Porque são arquivos compartilhados, são cadastros compartilhados, detalhamentos de um banco, tables spaces, que é algo bem mais aprofundado, que aqui a gente não vê, mas enfim, são recursos escassos. Enquanto você pega vários sistemas, várias consultas nisso, você tem que trabalhar essa parte de exclusão mútua, tá bom? E a gente tem aqui, pessoal, as transações em sistema distribuídos, né? O que é a transação em sistema distribuídos? Pessoal, o conceito aqui é muito similar ao que a gente utiliza lá em banco de dados, tá bom? Lá em banco de dados que a gente utiliza a parte do ACID, né? Que é, que é o quê? Que é a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade. Esses conceitos aqui, pessoal, é para a vida toda. Vocês viram, devem ter visto lá em banco de dados 1, banco de dados 2, tá bom? E a transação, pessoal. O que é uma transação em sistemas distribuídos? É um conjunto de operações que tem que ocorrer de forma atômica. Vocês lembram o que eu disse a forma atômica? Pessoal, o que é uma transação atômica? Quando diz que é uma transação atômica, que ela tem que acontecer. Se ela iniciou, ela vai ser finalizada. Imagina só, a Marlete vai fazer uma compra no Pix, vai pagar o almoço dela. Beleza, essa compra ela tem que acontecer a partir do momento que ela abriu o aplicativo do Banco do Nubank, por exemplo, leu o QR Code, abriu o aplicativo, ela efetuar o pagamento, isso tem que acontecer diretamente lá no Nubank, debitando o saldo dela de forma atômica e avisando no aplicativo dela que foi dado baixa, tá bom? Sem perder nada, sem nenhuma interferência, entendeu? Sendo que de forma consistente, isolada e tendo a durabilidade, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, sempre quando falar assim, atomicidade, forma atômica, é algo que tem que acontecer. Se você iniciou, ela vai finalizar.
ela não vai se perder no caminho. Se der algum erro, ela vai ter a consistência de ser paralisada, ela não vai ficar perdida, tá bom? Imagina só, durante o dia a gente faz várias operações no Pix, se não tiver uma consistência, se não tiver um isolamento no sentido de que aquilo ali é seguro, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Pois bem, vamos continuar. E nós temos aqui, né, a questão da consistência da replicação. É, A replicação, pessoal, ela aumenta a disponibilidade, o desempenho, a tolerância a falhas. A gente tem aqui embaixo vários data storage, ou seja, vários locais que estão armazenando os dados. Então, se a gente replicar, a gente vai ter uma consistência maior e um desempenho também, porque a gente pode estar constando de várias fontes de dados, de vários locais. Quando a gente está operando, por exemplo, com um aplicativo bancário, por exemplo, do Banco do Brasil ou do Nubank, por exemplo, a gente está fazendo consulta, pessoal, em vários bancos de dados. E não tenho na cabeça de vocês que está sendo pego só de um lugar, não. Quando você consulta, por exemplo, o saldo da conta do Nubank, da conta mesmo lá, você pode estar consultando no servidor. Quando você consulta a parte de cartão de crédito, você pode estar consultando em outra. Quando você vai ver o saldo Pix, você pode estar consultando em outro local. E assim, de forma transparente e abstrata para nós, tá bom? E nós temos assim, com relação à replicação, a gente tem a replicação otimista e a pessimista, né? A replicação otimista, né? As atualizações são propagadas posteriormente. E a pessimista são sincronizadas imediatamente. Essa otimista aqui, pessoal, ela acontece muito. É um exemplo clássico. Ela em operação de cartão de crédito, sempre tem um delay, né? Eles propagam depois. Às vezes a gente faz uma compra no crédito, né? E depois é que ela é propagada. Isso é bem comum. Já no Pix, não, pessoal. Ela é de imediato. Você já fez, você já, né? Já sincronizou e já aconteceu. Tá bom? Alguém está com alguma dúvida, pessoal? Os exemplos estão bons? Estão gostando? Estão conseguindo assimilar? Vamos continuar aqui. E a gente está chegando aqui ao final, né? E tem um modelo de consistência, pessoal. Consistência forte e consistência fraca, né? O que é a consistência forte, né? Todos os nós veem os mesmos dados simultaneamente. E a consistência fraca, né? Os dados podem divergir temporariamente. Mas isso, com relação à consistência, a gente pode trabalhar de forma que fique transparente e tudo funcione, pessoal. Depende da abordagem que você vai desenvolver o sistema de vocês, tá bom? E aqui ao final eu coloquei quatro questões. Pessoal, eu peço que vocês façam, tá bom? É, Todos que fizerem esse exercício dos slides e tudo vão se dar bem na prova, tá bom? Vão se dar bem na prova, porque eu fiz a prova bem tranquila para vocês, tá bom? A prova já está com a coordenação, tá? E é isso, pessoal. A aula foi essa. Obrigado a todos que estão presentes. Eu vou finalizar aqui a gravação e vou conversar com vocês um tempinho mais off, né? Aqui sem estar gravando, tá bom?